Na aula de hoje, estarei lhe ensinando como está editando mais de 10 colunas de um listbox em um arquivo multiusuário. Estarei lhe ensinando como verificar a linha selecionada do listbox para que a gente possa estar editando informações de um arquivo externo. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist foi feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um cadastro multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Tenho um pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira. No comentário fixado deixarei o link para inscrição. Essa é a nossa aula de número 11, referente ao dia 18 de julho de 2021. Observe que todos os arquivos que a gente faz durante os vídeos são armazenados em pastas separadas. No final do vídeo falarei mais a respeito dessas pastas. Então vou acessar aqui a pasta referente à aula de hoje e estarei acessando, por exemplo, observe que dentro da minha pasta imagens eu já tenho aqui 3 imagens. Então a você que acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, o nosso arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar, é necessário que você seja cadastrado no site. Então observe, vou voltar aqui uma parte antes. Primeiramente eu vou abrir aqui o BD Controle. Eu já coloquei algumas informações só para estar ilustrando. A senha do nosso BD Controle 123. A dar um OK, ele sempre vai me sugerir que eu ainda abra o arquivo como leitura. Vou clicar em não e observe. Então eu coloquei aqui algumas informações quaisquer só para estar ilustrando. Então o que eu estarei fazendo? Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como estar acessando informações de um arquivo externo com mais de 10 colunas e está editando essas informações em um listbox. Então, se a gente selecionar aqui dessa primeira coluna à última, nesse momento eu tenho apenas 12 colunas. Eu posso ter quantas eu queira. Vou fechar este arquivo e estarei acessando agora o controle. Então, lembre-se que eu estou trabalhando com 2 arquivos. Um arquivo que é esse, o controle, a qual contém os formulários e os códigos VBA. O outro arquivo separado é aquele arquivo que serve apenas para armazenar os dados. Para que eu possa chamar o formulário, vou clicar nessa forma. E o que eu estarei fazendo? Observe que eu tenho aqui a minha tela, onde eu estou consultando algo que eu lhe ensinei na aula passada. Então, vamos fazer da seguinte forma. Observe que eu tenho aqui alguns campos para estar cadastrando. Eu vou aproveitar esses campos para que eu possa estar editando informações neles. Então, observe, vou fechar aqui esse formulário. Vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Eu já estou aqui com a janela do Project aberta. Vou fechá-la e vou abrir juntamente com você. Para que eu possa estar acessando a mesma, eu posso pressionar o atalho Ctrl mais R. Como eu posso clicar em exibir Project Explorer. O formulário é esse que eu estarei trabalhando, o User Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. Então, observe. Então, como eu havia dito a você, eu vou aproveitar esses campos que eu estou utilizando para cadastrar, também para estar editando. No entanto, eu vou utilizar esses campos em uma outra aba desse controle multipage. Então, se eu selecionar esses campos dessa forma, observe que é bem simples. Basta eu clicar bem de leve no formulário e saio arrastando e eu posso selecionar quantos objetos eu queira de uma única vez. Soltei. Então, agora eu posso dar aqui um Ctrl C, copiei os objetos. Se eu vim aqui na minha page 3, ao clicar sobre essa page, eu vou dar aqui um Ctrl V e colei. Então vou reposicionar aqui esses objetos e algo que eu quero lhe mostrar na prática é algo bem interessante. Observe que nessa minha page cadastro, se eu clicar sobre esse objeto, ao clicar em propriedades, observe que ele está renomeado como TXT ID. Por exemplo, esse outro, TXT Fantasia. Então todos esses objetos estão renomeados. Como eu copiei todos esses objetos e colei em outra página do mesmo form, observe o que aconteceu. Se eu vim aqui na minha page 3, observe que esses objetos não estão mais renomeados. Porque o VBA não aceita nomes ambíguos, ou seja, não aceita objetos com o mesmo nome, mesmo que sejam em pages diferentes. Então, para que a gente seja mais objetivo, o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou apagar tudo isso daqui, eu vou realmente copiar esses objetos, só que eu vou fazer de uma outra forma. Vou clicar aqui em inserir
user form, ou seja, vou inserir aqui um outro form. Ó. E o que eu estarei fazendo? Eu tenho o hábito de não utilizar tantos formulários. Então o que eu estarei fazendo? Observe, ó, vou fechar aqui a janela das caixas de ferramentas, vou estar diminuindo aqui um pouco a janelinha das propriedades, vou aqui no meu user form 1, vou novamente copiar esses objetos, copiei, e vou lá no meu user form 2, ó, e vou colar. Agora você vai reparar a diferença. Ó. Se eu selecionar esse objeto, observe que ele está com o nome txt_id. Já esse outro objeto, txt_fantasia. E o que é que eu vou fazer de diferente? Observe, ó. Com esse objeto selecionado, eu vou acrescentar aqui, por exemplo, ó, um underline edit. Então todos esses objetos eu vou acrescentar um underline edit junto dos seus nomes. Por que eu vou fazer isso? Para que eu possa saber o nome do objeto e a qual aba ele pertence. Ele vai pertencer à aba edição. Então, para que você entenda, eu vou fazer dessa forma porque eu vou precisar renomear os objetos e eu quero nomes bem intuitivos. Então, eu quero os mesmos nomes que eu já estou utilizando na outra page. Porém, eu não posso ter objetos com o mesmo nome. Então, copiei nesse user form e agora estarei renomeando cada um deles. Ó. Apenas vou acrescentar junto ao seu nome underline edit. Ó. Vou fazer aqui para todos. Ó. Eu resolvi aqui fazer o passo a passo para você entender como é bem simples. Não pense que a gente que está criando um formulário, criando um projeto, sempre vai refazer tudo do zero. O que pudermos automatizar, a gente sempre vai estar fazendo. Ó. Então, essa é uma forma bem prática. Observe que eu não vou precisar renomear objeto um a um. Eu apenas vou acrescentar aqui um nomezinho só para diferencial. Então, vamos revisar aqui. Ó. Observe que já renomeei. Aparentemente, já renomeei todos os meus objetos. Ó. Por exemplo, esse objeto aqui, que é uma label, se você observar, o seu backcolor, que é a cor de fundo, está sobre essa text box. Como é que eu deixo ela transparente? Ó? Muito simples. Ó. Backstyle, ela está como opaque e eu vou selecionar essa primeira opção, ó, transparente. Ó. Observe aí que ficou agora com fundo transparente. Agora é bem simples. Ó. Antes de eu selecionar todos os objetos, deixa eu só tentar aqui alinhá-los. Por exemplo, ó, vou pegar esse objeto, vou arrastar aqui manualmente. Infelizmente, aqui no VBE ainda não tem aquela posição daquela linha que a gente arrasta e fica alinhado aos demais objetos. Então a gente vai ter que fazer aqui realmente na mão. Ó. Então vou selecionar aqui e vamos aqui alterando. Observe. Ó. Agora eu vou alinhar essas duas labels. Ó. Então eu vou aqui reposicionar. Então, para que a gente não perca tanto tempo nessa questão de estética, vou selecionar agora todos os objetos. Copiei e vou voltar lá ao meu user form 1. Ó. Duplo clique sobre ele, vou aqui na minha page 3 e vou agora colar. Ó. Então vou reposicionar e observe, ó, creio eu que foi bem mais prático fazer dessa forma. Tanto é que se eu selecionar esse objeto, ó, txt_id underline edit, ó, txt_fantasia underline edit. Ou seja, eu estou com os mesmos nomes renomeados dos objetos anteriores, nomes bem intuitivos, e acrescentei esse underline edit apenas para facilitar. Agora basta eu selecionar aqui o meu user form 2, clicar com o botão direito sobre ele e vou clicar em remover user form. Ó. E vou clicar em não, porque eu não quero estar importando ou exportando, então excluir e não ficou salvo em nenhum local. Então vou salvar aqui o nosso projeto. Eu quis fazer juntamente com você do zero para você ver uma forma de como se fazer situações como essa. Ó. Como eu havia dito, observe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse momento eu tenho apenas 10 text box. Eu posso ter quantas eu queira. Ó. Por exemplo, ó, observe que nesse cadastro que eu fiz, eu não tenho campo de contatos. Então vamos criar aqui, por exemplo, um campo para contatos. Ó. Vou selecionar esse objeto, colei e meu trabalho agora vai ser o renomear. Então deixa eu reposicionar aqui. Por exemplo, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Theo. Ó. Então esse será o Theo. Então vou selecionar agora o objeto e vou estar o renomeando. txt Theo underline. Vou manter esse edit apenas por padrão. Ó. Só para que eu possa saber que é da minha tela de edição. Ó. Então, se eu selecionar esse objeto, observe que eu tenho agora o txt_tel_edit. Então, como eu havia dito, eu posso ter quantos text box eu queira. Para que eu possa estar editando um list box com mais de 10 colunas, eu não vou me basear nas linhas do list box, e sim apenas em um valor dessas linhas, que é a primeira coluna. Na primeira coluna desse list box é carregada a identidade do registro. Então, através da identidade desse registro, eu vou conseguir descobrir as informações de qualquer coluna que eu queira do meu registro. Então, entendido isso, o que é que eu estarei fazendo agora? Vou novamente aqui na aba cadastro, para que a gente possa automatizar mais esse projeto. Vou copiar esses dois botões. Ó. Copiei, o botão editar e o botão alterar.
Então vou aqui na minha page 3 e vou colar abaixo do meu list box. Ó. Então vou arrastar. Então observe. Ó. Então vou selecionar, por exemplo, esse objeto. Ele está com o nome Command Boot 4. Ó. Então vou renomeá-lo para btn editar underline edit. Então vou aproveitar, vou copiar esse nome, vou selecionar esse objeto, vou colar o nome que eu havia copiado e vou apenas alterar esse nome edital. Então vou ajustar para atualizar. Então, de uma forma bem prática e fácil, perceba como a gente aproveita informações de outros formulários e vai fazendo as adaptações necessárias. Então, a princípio, eu vou selecionar esses dois objetos, vou deixá-los com o seu enable como true para que eles fiquem ativos. Então, o que é que eu estarei fazendo? Ó? Vou só executar, então, para que você entenda. Ó. O que é que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Quando eu fizer aqui uma pesquisa, observe que eu vou digitar qualquer letra, ao dar um Enter, ele vai trazer tudo relacionado à letra A. Então, ao selecionar, por exemplo, esse registro, ao clicar nesse botão editar, ele vai estar editando as informações da linha selecionada do listbox e vai retornar para esses objetos. Essas informações virão lá da minha planilha externa. As informações que eu estou visualizando nesse listbox é apenas informações ilustrativas. O que isso quer dizer? Na minha textbox aqui eu posso ter quantas eu queira. Então não se baseie que eu estou pegando informações diretamente da mesma linha. Eu estou apenas capturando o que eu estaria utilizando como parâmetro, apenas a primeira coluna. Ou seja, observe que aqui eu estou visualizando o número 6. Então quando eu clicar nesse botão editar, eu vou capturar essa informação da primeira coluna do listbox e procurar lá na planilha externa. E a partir dessa informação, ele vai auto-preencher todas essas colunas. Por que eu não vou pegar as informações, por exemplo, do list index, desse listbox, e preencher essas textbox? Porque eu limitaria apenas a 10 colunas. Então, imaginando que você, que possa estar me assistindo, tem mais de 10 colunas, eu vou lhe ensinar dessa forma. Então, o que eu estarei fazendo aqui? Ó? Vou fechar aqui o formulário e estarei vindo aqui na aba Cadastro. É muito importante que você possa ter assistido às aulas anteriores, porque muito código que eu vou estar utilizando aqui, eu já lhe ensinei passo a passo. Ó. Então, por exemplo, ó, vou dar um duplo clique nesse botão cadastrar, eu vou copiar toda essa estrutura. Vou fazer adaptações necessárias e vou criar a programação do botão editar do zero. Copiei essa estrutura, duplo clique aqui no meu userform 1, observe que eu vou lá na minha page 3, vou dar um duplo clique no botão editar e vou colar essa programação. Ó. O que é que eu tenho que fazer de diferente? Ó? Bom, quando eu for editar uma informação, não há necessidade de estar editando no modo administrador. O que eu preciso fazer, caso eu queira atualizar, aí sim eu faço no modo administrador. Se eu quiser apenas editar, eu posso estar editando no modo como leitura. Então, para que você entenda, ó, o abrir arquivo ADM, a programação que eu copiei do meu botão cadastrar, lembre-se, quando eu vou cadastrar, ele abre o arquivo no modo administrador. Então, como é que eu abro esse arquivo no modo leitura? Eu lhe ensinei na aula passada. Então, vou apenas aqui fazer o ajuste necessário. Abrir arquivo leitura. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o fechar arquivo ADM. Ó. Fechar arquivo leitura. Ah, Gleidson, eu não entendi. Então, se você selecionar quem é fechar arquivo leitura, clicar com o botão direito sobre ele e clicar em definição, ele vai lhe mostrar o que é que ele faz. Ó. O fechar arquivo leitura, workbooks banco dados.close false, ou seja, eu estou fechando banco dados. Quem é banco dados? O banco dados, basta eu selecionar ele, clicar com o botão direito sobre ele e clicar em definição. Vai me mostrar que é uma variável tipo global que está armazenando o nome do meu arquivo externo. Ó. Se eu clicar sobre ele, clicar em última posição, voltei para onde estávamos. O abrir arquivo leitura, o que é que ele faz? Ó? Ele vai simplesmente abrir o arquivo read_only igual a true, ou seja, vai forçar que eu sempre abra o arquivo como leitura. Se você observar no decorrer do código, o que ele faz? Ele auto-preenche com a senha, ele já passa o comando que eu quero estar abrindo somente como leitura e estarei o acessando. Então, se você entendeu tudo que eu fiz até aqui, é importante que você possa assistir as aulas anteriores para que você não sinta dificuldade. Ó. Agora sim, vai entrar realmente no que eu quero lhe ensinar passo a passo, como está editando as informações. Então, vamos aqui, ó, exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu userform 1, vou dar um duplo clique aqui no meu botão editar. Então, não vou precisar dessa rotina para cadastrar fornecedor. Eu vou precisar de uma rotina chamada editar fornecedor. Ela não existe. Ó. Tanto é que se eu selecionar essa rotina, clicar com o botão direito sobre ela e clicar em definição, o identificador sobre cursor não foi reconhecido. Ou seja, não encontrou quem editar fornecedor.
Não encontrou porque eu vou fazer agora com você do zero. Então vou dar aqui um OK. Vou aproveitar e copiar essa rotina e vou colar aqui abaixo. Ó. Sub. Vou criar aqui a rotina, editar fornecedor. Ao dar um Enter, o VBA já reconheceu a rotina, já acrescentou os parênteses e o Endsub. Então o que eu estarei fazendo? Vou dar um espaçamento aqui para que a gente possa focar apenas nesse código. Vou precisar de duas variáveis. Ó. Uma variável, vou chamá-la de x e vou classificá-la do tipo integer. A minha segunda variável eu vou chamar de lim e estarei a classificando do tipo as long. Uma coisa que eu quero que você sempre entenda é que a variável do tipo integer abrange pouco mais do que 32 mil registros. Mas vamos arredondar para 32 mil. A variável lim, que eu declarei do tipo long, ela aceita mais de 1 milhão de linhas. Eu imagino que no meu list box eu não vou ter tantos registros relacionados. Por isso que eu coloquei a variável do tipo integer. Porque se eu tiver pelo menos 32 mil registros ali visualizando no meu list box, não é problema. Se você vai fazer alguma consulta que vai retornar mais de 32 mil registros, você declara tanto a variável x como a variável lim do tipo long. Declarei dessa forma apenas por questões de dados, para você entender as diferenças de uma para a outra. Agleice, por que você declarou a variável lim do tipo long? Porque na minha base de dados, aí sim eu imagino que salvo na minha planilha, eu posso ter mais de 32 mil linhas. Se eu declarasse do tipo integer, o que aconteceria? Quando eu passasse da linha 32 mil, arredondando, quando eu passasse da linha 32 mil, ocorreria um estouro. E o que seria isso? A minha variável não estaria suportando o valor. Vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com, ela nos ajuda bastante. Ó. Quando eu coloco o nome do meu objeto, ó, caso eu não saiba, eu utilizo esse mi ponto. Conforme eu vou editando, ele vai me auxiliando. Qual é a finalidade dessa estrutura with? Ó? Quando eu coloco um ponto, eu tenho acesso às propriedades do meu objeto, ó, sem que eu precise ficar digitando o nome do objeto, ponto, a sua propriedade. Basta colocar um ponto, eu já acesso as suas propriedades apenas utilizando a estrutura with. Ó. O que eu estarei fazendo? Eu preciso verificar qual é o item selecionado. Então, vou utilizar aqui um laço for next, aonde a minha variável x vai partir de quanto? Vai partir de 0, já que a primeira linha do listbox, o valor atribuído a ela é o valor 0. E vai até quanto? Eu não sei quantos itens pode ter dentro desse listbox, então eu não posso dizer aqui que vai de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3. Por exemplo, eu vou dizer que vai de 0, porque tem que ter pelo menos um registro, e vai até a quantidade de itens listados. Então eu vou utilizar aqui o ponto list count, até a contagem dos itens listados. Como eu sei que o listbox vai fazer sempre um laço a mais, já que o valor atribuído à primeira linha é 0, mas a contagem começa em 1, eu utilizo aqui um menos 1 para que ele evite esse tipo de erro. Ó. Então vai de 0 até a quantidade de itens listados, subtrai o último laço. Então, entendido isso, o que é que eu devo fazer? Ó? Agora eu vou verificar qual é a linha selecionada. Utilizo uma estrutura if, onde eu vou informar aqui o meu select, abro parênteses, e eu estarei verificando se a linha que ele está verificando, ó, a linha de número x, que eu não sei qual é o número da linha, então eu vou utilizar a nossa variável, eu estarei verificando se ela é igual a true, ou seja, se ela está selecionada. Se ela estiver selecionada, eu vou utilizar aqui o nosso tem. Então, o que é que ele estará fazendo? Agora, estarei utilizando a minha variável lim para eu descobrir em qual linha está o item selecionado do listbox. Então, vou utilizar aqui o workbooks. Como eu estou trabalhando com um arquivo externo, é interessante que eu possa utilizar esse comando. Ó. Abro parênteses, ele vai me pedir o index. E aqui eu estarei informando a minha variável banco dados. Lembre-se que a variável banco dados retorna o nome do meu arquivo que eu declarei do tipo global. Então, observe, ó, vou informar agora sim a sheets aonde está os dados. E aqui eu vou informar o número da sheets. Ó. Número 1, ou seja, as minhas informações estão no arquivo externo, na primeira sheets. Fecho o meu parênteses e aqui eu estarei informando ó, o meu range, ou seja, o meu intervalo. E eu estarei fazendo o que? Observe, eu vou fazer uma procura utilizando o método find. Então, eu vou fazer uma procura em uma determinada coluna. Qual é a coluna que está armazenada a identidade dos meus registros? Está na primeira coluna. Se está na primeira coluna, por isso que eu vou passar aqui a letra A. Então, eu estou dizendo que eu quero procurar na minha coluna A coluna A. Ou seja, eu quero procurar na minha coluna A por inteira. Fecho aspas duplas e posso fechar aqui o meu parênteses. Então, dessa forma, eu estou procurando em toda a coluna A quem? Vou utilizar aqui o find para fazer essa procura e estarei procurando quem? Ó, o meu ponto list. Abro parênteses, vou passar a minha variável x, porque essa variável x ela retorna quem? Retorna a linha do listbox que está selecionada.
vírgula, a coluna do listbox que eu hospedo o registro que eu estou utilizando como critério, eu sei em qual coluna eu quero estar buscando. Eu quero buscar a informação que estiver nessa primeira coluna, que é a coluna de valor 0. Lembre-se que a primeira coluna do listbox que eu estou fazendo aquela consulta, ela sempre está armazenando a identidade do meu registro. Então fecho aqui o meu parênteses. Para garantir que ele vai fazer uma procura exata, eu vou passar aqui o parâmetro, o locat, dois pontos, igual, apenas para dizer para o meu comando que eu quero fazer uma procura exata. Então esse número 1 é o critério para dizer que eu quero uma procura exata. E eu quero procurar onde? Meu row, ou seja, na minha linha. Vou fechar aqui o project para que você possa visualizar o código por inteiro. Então creio eu que está tudo certinho. Caso tenha algum erro, a gente faz os ajustes quando eu fizer a consulta. Então, para que você entenda, com esse comando eu vou descobrir em qual linha está o item selecionado através da primeira coluna do listbox. A primeira coluna do listbox vai me servir como parâmetro para eu procurar na minha planilha externa. Então, com esse comando eu estou descobrindo em qual linha está esse registro. A partir do momento que eu sei em qual linha está esse registro, fica super fácil agora eu retornar as informações para os meus objetos. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu Useiform 1 e vou aqui na minha tela de cadastro. Vou dar um duplo clique sobre o botão editar e eu estarei copiando essa programação até aqui, ó. Copiei, vou voltar lá na nossa tela Page 3, ó. Duplo clique no botão editar da tela Page 3 e o nosso comando que eu estou fazendo do zero é esse daqui, ó. Observe que eu vou colar o que eu havia copiado e estarei fazendo as adaptações necessárias, ó. Então o que é que eu preciso fazer aqui, ó? Observe que eu vou copiar até aqui, copiei e vou colar aqui, ó. E o que eu devo fazer agora? Vou informar aqui, ó, ponto cells. Ou seja, eu estou me referindo às células. E eu quero buscar essa informação aonde? Na minha variável lim. Lembre-se que essa variável lim é esse comando aqui acima, vírgula. A informação está em qual coluna? Está na minha primeira coluna, ó. E fecho o meu parênteses. Ou seja, eu estou dizendo para o meu comando que eu quero retornar as informações da linha da coluna número 1. E eu estou repassando para o meu txtid.txt. Lembrando que esse objeto aqui tem o edit, porque eu estou na tela de edição. Então, vou copiar até aqui e vou colar para os demais objetos, ó. Eu não sei se eu estou sendo muito claro a você. Se você tiver dificuldades, utilize aí o campo comentários, ó. Mas creio eu que eu estou falando de forma pausadamente para que fique bem fácil o seu entendimento, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu aproveitei a estrutura do botão editar do outro form, onde tem o txtid, o txt fantasia, e lembre-se que eu renomeei dessa tela de Page 3, eu renomeei com os mesmos nomes de objetos e acrescentei apenas um underline edit. Então, copiei aquele comando, colei aqui e renomeei acrescentando um underline edit. Eu estou pegando informações da onde? Da minha planilha externa. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui, ó. Então, copiei. O que eu devo fazer aqui, ó? Vou colar sobre este, vou colar sobre este outro. E, obviamente, eu vou ter que alterar o número das suas colunas, ó. Então, observe, ó. Observe como é bem prático, ó. Vou colar sobre este outro. Nesse momento, eu estou retornando quantas colunas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu posso retornar quantas eu queira, ó. Mas eu posso retornar a 11ª, ó. mi.txt, o tel edit. Cadê o nosso tel? Aqui, ó. tel edit.txt. E eu vou querer retornar qual informação? Observe que eu vou copiar aqui, vou colar junto a ele. Eu não me lembro em qual coluna está o telefone. Se eu não me engano, está na 13ª coluna. Então, eu vou colocar aqui o número 13, ó. Então, observe, ó. O meu trabalho agora é apenas estar renomeando o número das colunas que vão enviar as informações. Lembre-se, o que está pós sinal de igualdade é quem está enviando informações. Quem está antes do sinal de igualdade é quem está recebendo as informações. Então, eu quero enviar as informações da primeira coluna, da segunda, da terceira, da quarta coluna, da quinta coluna, da sexta coluna, da sétima coluna, da oitava, da nona, da 10ª. E aqui eu não quero estar retornando a 11ª e nem a 12ª. Se eu não me engano, a 11ª é o usuário, a 12ª é a data e hora e o telefone está na 13ª. E como é que eu faço para fechar essa estrutura? Se eu abrir com if, eu devo informar aqui o end. If também deve estar informando quem? Meu next x para fecharmos a estrutura for. Se estou utilizando a estrutura which, também deve estar informando o end which, ó. Vou salvar aqui o projeto
creio eu que dá para testarmos, para que eu possa verificar se realmente está funcionando ou não. A gente vai ter que fazer aqui um teste, ó. Então, vamos aqui fazer o teste. Vou clicar nesse executar. Vou fazer aqui a consulta. Vou dar um enter. Observe que retornou 3 registros. Então, para que você entenda, eu estou utilizando essa primeira coluna como parâmetro. Ou seja, as demais colunas são indiferentes. Então, eu estou capturando, de acordo com a linha selecionada, eu estou capturando a informação dessa primeira coluna. Então, por exemplo, ó, nesse momento eu estou com o ID de número 5 selecionado. Então, esse número 5 é o que eu estou procurando na planilha externa através do método find. Ao encontrar esse 5, o que ele vai fazer? Ele vai estar auto-preenchendo os demais campos. Então, entendido esse conceito, vou clicar aqui no editar, método ou membro de dados não encontrados. Vou dar aqui um OK. Observe, ó, aqui eu acrescentei um ponto. Não tem esse ponto. Aparentemente, nos demais eu não acrescentei. Vou clicar nesse executar. Então, novamente, ó, vou clicar no botão editar. Observe que deu uma tremedeirazinha, aparentemente o código está funcionando. Vou acessar aqui outro registro, ó, porque ele não auto-preencheu os campos. Vou clicar no editar novamente e novamente não preencheu, mas também não deu erro algum. Então deixa eu fechar aqui o form, vou arrastar essa barrinha para baixo, duplo clique no meu objeto e vejamos o possível erro. Ó. O editar fornecedor está logo aqui abaixo. Ó. Então vejamos, detalhe que eu estou utilizando ó, o list cadastro, quando na realidade o nome do meu list box é outro, ó, list task fornecedor. Então vamos verificar se o erro era só esse. Ó. Então eu estava pegando informações de outro list box. Ó. Então vou executar. Vamos aqui fazer uma consulta novamente. Vou dar um enter. Vou selecionar o registro Cláudio. Ao clicar no botão editar, observe, ó, rapidamente já auto preencheu as informações do Cláudio. Ao irmos para uma outra linha, por enquanto eu não programei para estar limpando novamente os campos. Se eu clicar no editar, observe que agora editou as informações do registro número 6. Ó. Se eu selecionar esse registro, ao clicar no botão editar, observe que agora editou as informações do registro número 2. O campo telefone não trouxe informação alguma, até porque não tem informação alguma nesse campo. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Referente às pastas que eu falei a você no início do vídeo, essas são as pastas referentes a este mês que estamos concluindo os arquivos. Então, observe que eu separo os arquivos referentes aos dias que eu posto os vídeos. Então, em cada uma dessas pastas tem os arquivos concluídos. Esses arquivos são disponibilizados aos nossos apoiadores. O nosso canal tem um grupo de apoiadores que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser se juntar aos nossos apoiadores, terá acesso a esses arquivos e aos demais que eu salvarei dentro dessa pasta. Então, você terá acesso aos arquivos concluídos dos vídeos, terá acesso ao nosso grupo no WhatsApp e eu lhe darei suporte, dentro do possível, aos arquivos dos nossos vídeos. Então, basta ser um apoiador. Na descrição desse vídeo estará o link de como ser um apoiador. Lhe convido a ser um apoiador do nosso canal.